Então, gente, agora que já estão todos, nós vamos para a página 28, né? E qual era o exercício da página 28 que eu mandei para vocês mesmo? Era do microscópio? Sim. Tá, então vamos lá. Aqui, ó. Fala sobre a invenção do microscópio, né? A invenção do microscópio abriu um mundo novo para os cientistas. A observação de estruturas invisíveis a olho nu, tá? Então, até antes do microscópio, tá? A classificação dos seres vivos era uma, certo? Então, tinha uma classificação, um esquema de classificação para os seres vivos. Antes da invenção do microscópio. Depois que inventaram o microscópio, tiveram que mudar essa classificação. Por quê? Porque tiveram que incluir ali também os micro-organismos, organismos que antes a gente não via a olho nu, certo? Aí tiveram que incluir esses organismos numa classificação e começar a classificar esses organismos também, que eram micro-organismos, que só foram possíveis de serem vistos depois que inventaram o microscópio, tá? Então, o microscópio óptico é o mais comum, comumente utilizado, né? É o mais assim, usado. Pode ser que o laboratório da escola tenha um ou mais desses instrumentos. Nós tínhamos um e deu fungo nas lentes e ninguém conseguiu tirar, e agora a gente está sem microscópio no laboratório, tá? Pretendemos ter ainda, né? É formado por lentes de cristal ou vidro, amplia em até 1000 vezes a imagem dos objetos. Já o microscópio eletrônico é um equipamento muito maior e mais complexo, geralmente utilizado em centros de pesquisas, laboratórios médicos, universidades. Os laboratórios das universidades têm microscópio eletrônico. Com ele é possível observar estruturas do interior da célula em detalhes. Então, assim, ó, para eu ver uma célula, o núcleo, as mitocôndrias, o microscópio óptico ainda dá para visualizar alguma coisa, assim, principalmente o núcleo, o citoplasma e algumas manchinhas lá que são as organelas, certo? Agora, para mim ver uma organela, como é que ela é, bem certinho por dentro, tal e tudo, só com microscópio eletrônico, tá? Com ele, oi. É tipo, não caiu a ficha para mim uma coisa. Que se as células elas são envoltas na membrana plasmática, como é que a gente conseguiria ver o núcleo, a citoplasma, então? Porque a membrana plasmática é transparente, só por isso. Sério? Uhum. A célula, a gente faz coloração de célula em laboratório, a gente usa corantes especiais, tá? Que a gente coloca na lâmina, que a gente quer visualizar uma célula, só para tornar mais visíveis as organelas, certo? Na verdade, elas não têm aquela coloração, né? Exatamente aquela coloração, tá? Quando tu pegas, por exemplo, uma gota de água, de uma poça d'água qualquer aí, né? Choveu, ficou uma poça d'água ali 2, 3 dias, tu vai lá, pega uma gota daquela água, coloca no microscópio, por exemplo, óptico, né? Tu vai ver um monte de coisinhas assim, delimitadas, mas elas são transparentes, um monte de bolinhas de micro-organismos, né? Mas eles não são corados, né? Depois, o biólogo ou outro cientista vai corar para visualizar melhor as estruturas, tá? Com o microscópio, com ele, é possível observar estruturas do interior da célula em detalhe, e o seu aumento chega a 300.000 vezes, certo? Então, é muita coisa, né? Um aumenta 1000, o outro aumenta 300.000 vezes. Pode chegar a aumentar 300.000 vezes. Mas aqui a gente está falando de microscópio eletrônico, que dá para ver a célula, dá para ver as organelas das células em detalhes, né? Mas
assim, gente, ó, não dá para ver, por exemplo, átomos, né? E a gente sabe que as células, como qualquer coisa no universo, né? Qualquer matéria do universo é formada por átomos. Então, as células também são formadas por átomos. Quando eu digo, por exemplo, que a membrana celular ela é lipoproteica, né? Eu estou dizendo que ela é formada por gorduras, né? Lipídios e proteína. E essas gorduras e essas proteínas são formadas por átomos, certo? Esses átomos a gente não consegue visualizar no microscópio eletrônico, certo? Nem as moléculas, tá? Então, para isso, existe hoje em dia o tal do microscópio de tunelamento, tá? Que ele não dá exatamente para visualizar um átomo, mas ele dá uma noção legal, gráfica, né, das moléculas, tá? Então, evoluiu muito mais ainda essa questão da microscopia, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Depois de ler o texto, né, vamos ver o que vocês fizeram nessas questões aqui, quem já fez. Quem não fez, pega o seu caderno, vá fazer agora, né? Página 28, a importância do microscópio, certo? Vamos lá. Aqui, ó. As imagens ao lado mostram células sanguíneas. Com base nas informações do texto, responda. Qual imagem foi feita com o uso de microscópio eletrônico? Justifique sua resposta. Qual vocês acham? Quem quer responder? Ou para posso? Pode. Eu acho que é a B, porque ali no texto está dizendo que deixa com mais detalhes, e a imagem B está mais detalhada e com a melhor qualidade. Exatamente. Na A, mostra as hemácias, mostra os eritrócitos, mostra uma série de coisas aqui, mas não mostra com detalhes. Por exemplo, ó, aqui na imagem B, tem essas coisas arredondadas aqui, meio côncava, né? Que são as hemácias. Tá mostrando em detalhe isso aqui, né? Aqui, ó, eu tenho um glóbulo branco, tá? Um leucócito. Também tá mostrando em detalhe. Aqui do ladinho, meio esverdeado, eu tenho uma plaqueta, certo? Que é um outro elemento do sangue. Então, mostra com mais detalhes, né? As organelas que compõem esse sangue, as células que compõem esse sangue aqui, o tecido sanguíneo. Oi. Outro jeito também, para quem não percebeu esses detalhes, né? Também é que, aqui no livro, embaixo da imagem B aparece a ampliação de 540 vezes. Sim. Daí a ampliação de 2.300 vezes. Mas eu prefiro que o aluno observe o detalhe. Se o microscópio eletrônico dá mais detalhe, tá? A imagem B tem mais detalhes, certo? Então, sim. Vamos para 2. Ó, se você fosse um pesquisador interessado em estudar as mitocôndrias, quero saber quem lembra o que é a mitocôndria. É uma organela celular. É uma organela celular. Qual é a função dessa organela? Quem sabe? Sem olhar no livro, sejam sinceros. Eu não me lembro muito bem, mas não era fornecer energia. É a respiração celular, não é? É a respiração celular. É a respiração celular. Faz a respiração celular. E nessa de fazer a respiração celular, ela gera energia para a célula, né? Para a célula manter as suas funções vitais. Aí, se a célula mantém suas funções vitais em dia, consequentemente, o organismo também está mantendo as suas funções, né? Então, vamos ver, ó. Que tipo de microscópio escolheria para trabalhar? O óptico ou o eletrônico? Por quê? Quem quer responder essas? Se eu sou um cientista e eu quero estudar mitocôndria, que microscópio eu vou usar? Eu ia usar o tunelamento, prof. Como que é? Eu acho que eu usaria o eletrônico. O eletrônico. Porque tem mais detalhe, a imagem é melhor, eu poderia saber mais. Isso. Eu também. Eu ia escolher a terceira opção, que é o de tunelamento, prof. Não, o de tunelamento é para moléculas só,
tá? Não tem como ver os mitocôndrias? Daria, mas é desnecessário. Totalmente desnecessário. Porque ele vai muito mais fundo, ele vai na estrutura, é como se ele fosse com uma pontinha marcando, delimitando lá a nível de molécula. Então, pode até nem dar uma imagem mais nítida do todo, assim, ele vai lá no interiorzão, tá? Então, gente, microscópio eletrônico seria muito bem-vindo para estudar as mitocôndrias. Por quê? Porque ele tem um alcance maior, um aumento maior, né? E eu estudaria em detalhes a mitocôndria. Aí, se eu quisesse estudar uma determinada molécula que compõe a mitocôndria, daí eu poderia usar o ditunelamento, mas ele nem aparece ainda em laboratórios de biologia. Tá? É só de física e de física lá no alto nível, tá? Vamos lá, ó. Acredita-se que o primeiro microscópio tenha sido construído por dois fabricantes holandeses de óculos, em 1591, que utilizaram lentes combinadas para ampliar imagens. A partir daí, esse equipamento foi sendo aperfeiçoado por diversos pesquisadores. Em sua opinião, qual foi a principal função do microscópio que os pesquisadores buscaram aperfeiçoar ao longo do tempo? O que vocês acham? Que eles buscaram aperfeiçoar... A imagem, acho. Como, Helena? A qualidade da imagem. A qualidade da imagem é uma. O que mais? Eles iam aperfeiçoando, tipo, o quanto mais eles conseguissem aproximar. Ampliação. Essas duas coisas foram as coisas que eles mais buscaram. Ampliar cada vez mais e maior qualidade na imagem. Certo? Porque também não adianta nada eu ampliar e não conseguir ver um borrão, né? Certo? Então, ampliar e ter qualidade na imagem foi as coisas que os cientistas, que os técnicos, né, que foram aperfeiçoando o microscópio, mais buscaram ao longo do tempo, né? Porque isso ajuda demais a ciência. Quanto mais eu puder ver, melhor, né? Cite outro exemplo de equipamento tecnológico que foi aperfeiçoado com o tempo. Se quiser, converse com pessoas mais velhas para saber como esse objeto era. Aí eu quero ver, quem já fez esse exercício, né, que a gente disse que ia fazer em sala, mas que já fez, tá? Pesquisou isso aqui? Pensou? Eu liguei para minha avó. E daí o que ela falou? O que a Eunice falou? Primeiro a gente falou do termômetro, né? Daí ela disse que o termômetro, por um bom tempo, ele foi aquele que a gente tem na sala de ciências, com mercúrio e de vidro. Daí a gente colocava embaixo do sovaco e tal. Depois surgiu aquele... E não apitava, né? Depois surgiu o que apitava, que eles também colocavam debaixo do sovaco. Daí depois surgiu aquele que a gente bota na testa e ele mede a temperatura. Aí depois surgiu um que a 10 centímetros da testa ele mede a temperatura. Né? Que é muito mais sensível, né? O mecanismo ali que capta o calor é muito mais sensível, né? Cada vez mais. E outra coisa. Aí tem outro aqui. Que ela me falou. Esse é o mais legal que tem. Então, ela disse do estetoscópio. Ela disse que antigamente os médicos eles colocavam a orelha no peito do paciente para ver os batimentos. Só que daí eles ficavam constrangidos de botar nas mulheres. Daí eles acabaram que colocaram um canudo e colocavam o ouvido no canudo para poder ouvir. Daí depois ele só foi evoluindo. Na verdade, era tipo um cone, né? Que eles botavam, né? Era tipo um cone, porque daí o que acontece? O cone, ele tem uma área maior, né? E depois vai afunilando, certo? Então, aquela área maior, ela amplifica o som. E aí tu conseguia ouvir melhor. E aí depois fizeram o estetoscópio, que é muito mais moderno, né? Oi. Botei a câmera. Ah, sim, essa também evoluiu pra caramba, né? Pode falar. Pera, o que a Evelyn falou? A câmera. Ah, a câmera fotográfica? Pode falar, Evelyn.
Eu pesquisei na internet, aí apareceu a câmera. Ah, tá, mas qual foi a evolução que teve? Como é que ela era? Não pesquisasse isso? Ah, eu não pesquisei Eu nunca isso. Eu pesquisei. sei um pouco, prof. Eu sei um pouco. Tá, Kian, o que que tu pesquisou? Fala pra mim. Não é que eu pesquisei, mas é que, tipo, eu sei mais ou menos. Porque, tipo, por causa de filme e tal, as câmeras, tipo, de antigamente, tipo, elas eram gigantes. Tinha carrinhos pra... Tinha que ter rodinha pra levar as câmeras e tal. Daí, É verdade. um monte de gente, daí foi diminuindo cada vez mais, até que veio pro telefone e dá pra levar no bolso. E os filmes, né, gente? Tinha que ter filme, tinha que botar o filme, tinha que trocar o filme, né? Tudo isso. É verdade. Aí Ah, tinha então, aquelas coisas lá que eram umas fitinhas. É, tipo Daí uma tinha fita, assim. CD também. É, CD, que hoje em Aquela dia água nem. vermelha. Tem que É, botar na água vermelha lá pra ficar a foto bonitinha. aparelho de CD. Gente, vocês não pegaram, acho, não sei se vocês chegaram a pegar, né? Mas o tempo que a gente tinha um DVD em casa, que era um aparelho que botava os CDs ali para ver filme. Eu tive CD da Eu ainda, Eu vi a Pois eu é, ainda tenho, eu sei, professora. Eu muita ainda gente tenho. tem, mas usa. Não, ficou obsoleto, né? Porque surgiram tecnologias novas, né? E a gente não precisa mais disso. É muito engraçado até, né? Ter aquilo O ali. vinil lá. O vinil, né? Nem agora parece que estão fazendo de novo, né? Parece que por encomenda fazem aquelas aparelhos que toca disco de vinil. fita Parece que cassete. estão fazendo de novo, né? Fita cassete, tinha que rebobinar a fita. Meu Deus. Meus Enfim, pais têm fita cassete ainda. todos esses avanços tecnológicos, né? Eles trazem muita coisa boa, né? E também trouxeram muita coisa também para o homem em termos de acomodação e um monte de coisa, né, que não foi legal também, né? Mas enfim, isso tem que continuar, né? Ô, prof, Oi. eu tenho um que é um que praticamente todo mundo tá usando agora. É o computador. E Sim, antigamente, os computadores, eles eram imensos. Tipo, os primeiros eram do tamanho do meu quarto. sim, com certeza. Então, Eram os verdadeiros guarda-roupa, assim, né? daí depois, eles foram evoluindo para ser aqueles com uma telona, tipo, com a parte de trás imensa e só uma telinha pequenininha. Daí depois eles foram evoluindo para um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho, até chegar nos que tem hoje, que é tipo, do tamanho de um celular que de O dobra. teu celular não deixa de ser um computador, né? Verdade, é um computador. Televisão. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era adolescente, eu tinha preguiça de atender o telefone lá em casa, tá? Porque às vezes eu estava no quarto e o telefone daquele de... Quando eu era adolescente já era de discar, né? Daquele de disco, assim. Aí eu tinha preguiça de ir atender o telefone. Às vezes a mãe falava, vai atender o telefone. E eu tinha preguiça. E eu pensava assim, ó, ai, ainda vão inventar um telefone que possa ficar em qualquer lugar, porque daí eu trago aqui para o meu quarto, quando tocar, né? Que era o telefone sem fio, né? E depois surgiu o telefone sem fio. Aí, quando eu fui estudar fora da minha cidade, que eu tinha uns 14 anos, por aí, 15 anos, que eu comecei o ensino médio, 14 anos. Aí eu fui estudar fora da minha cidade, eu ficava pensando, às vezes eu queria uma coisa, tal, eu ficava pensando, ai, que bom se tivesse um telefone que a gente pudesse de qualquer lugar, de dentro do ônibus, falar, de qualquer lugar falar, né? Que é o celular hoje, né? Então, imagina, a evolução dessas coisas, né, foi uma coisa absurda, né? A tecnologia evoluiu muito, tanto é que hoje eu estou aqui dando aula para vocês, cada um está na sua casa, né? E a gente está aqui, ó, né? Uma evolução incrível, né? Vamos ver o que tem qual vai ser a próxima evolução, né, prof? Como? A TV. Vamos ver o que vai ser de próximo, né? Depois, né? Tipo, depois dos computadores, vai ser holograma que vão ficar na nossa palma da mão, né? Pois é, né? Carro, que nem estão falando aqui, carro voador, não sei mais o que, né?
Enfim, tem muita coisa que eu, quando era criança, via em filme de ficção que tem hoje, né? Então, por aí vocês Volta pro veem. Futuro, né? Hã? O De Volta pro Futuro foi... É verdade, tá? Agora é o seguinte, gente, ó. A gente terminou isso aqui e nós vamos começar agora Origem da Vida, tá? É um novo conteúdo que é Origem da Vida. Essa aula vai até 12h10, né? Sim. Sim. Então, a gente vai só começar a Origem da Vida e eu vou montar o experimento aqui com vocês. Só que antes eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é isso aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Deixa eu botar aqui. Espera aí. Ah, não vamos conseguir, eu acho. Vamos ver. Vocês conseguem ver isso aqui que eu tenho aqui, ó? Consigo. É um pote com algum líquido e uma sacola dentro. Uma sacola dentro. Então, deixa eu explicar para vocês o que é isso aqui. Isso aqui é uma experimentação, tá? É um experimento que eu fazia em sala de aula. Fazia com papel celofane, sabe aquele papel celofane? Fazia com aquilo. E aqui em casa eu fiz com... Já fiz outras vezes também, mas só que esse aqui depende muito da marca do saquinho. Esse saquinho aqui, ó. Esse saquinho, tá? Ele é um saquinho daqueles que a gente põe comida no freezer, sabe? Vocês conhecem? Sim. Sei. Tá. Então, esse saquinho aqui tá representando uma célula, tá? A água que tem dentro aqui tá representando o citoplasma. E o saquinho representa o quê? Quem sabe? Membrana. A membrana plasmática. E o que eu falei para vocês? Eu falei que a membrana plasmática, ela era seletiva. Então, tinha algumas coisas que ela deixava entrar para dentro da célula, certo? E outras que ela não deixava entrar. Tinha coisas que ela deixa sair, que é excesso, excretas, e tem coisa que ela usa lá dentro dela e não deixa sair, só deixa sair o resíduo daquilo, certo? Então, ela é seletiva. Daí, o que eu fiz? Eu coloquei água purinha, tá? Dentro do saquinho. Então, e peguei isso aqui, ó, e enchi. Sabe o que tem aqui dentro? Tem água, muito açúcar, Nescafé e essência de baunilha. Eu inventei uma mistura, tá? E botei isso aqui e deixei uns 3 dias aqui dentro, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir isso aqui, tá? Num outro pote, certo? Eu tô fazendo uma sujeira aqui na minha sala, que é lindo de se ver. Ó, eu vou pegar um outro pote aqui, essa água que tá pingando é da outra, dali, tá? Vou fazer um furo aqui, vou tirar, vou ver o que passou para dentro dessa água. Se é que passou alguma coisa, tá? Não dá para ver o que tá pingando. É o que tem dentro do saco, tá? Ó, tirei todo o conteúdo celular, certo? O corante do Nescau passou? Não. Não passou. Esse a membrana não deixou passar. Agora deixa eu experimentar essa água. Porque provavelmente não fazia bem pra. Agora eu vou experimentar essa água aqui, ó. Sabe o que é que passou aqui? Baunilha. Açúcar. Baunilha. Açúcar não passou.
só passou um pouquinho da essência de baunilha, bem pouco, bem pouquinho, tá? Então, ó, a membrana ali selecionou, ela não deixou passar o açúcar, não deixou passar o Nescau, não, é o Nescafé. O Nescafé, mas ela deixou passar um pouco da essência de baunilha. Entenderam? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da seletividade da membrana plasmática, tá? Então, tipo, a baunilha seria uma coisa boa e o Nescafé e o outro seriam coisas que, tipo... Para essa aqui, Baunilha é ótimo, baunilha é ótimo. Entre aspas, né? Para essa estrutura aqui, sim. Isso é só uma analogia para falar da seletividade da membrana plasmática, que ela deixa passar algumas coisas, outras ela não deixa passar, certo? Então, foi só para isso, para mostrar isso para vocês, tá? Às vezes eu faço com papel celofane também dá para fazer. Pega uma folha de papel celofane, né? Faz um negócio assim, ó, põe água dentro e fecha. O papel celofane, ele é mais poroso, eu acho, porque ele deixa passar mais coisa do que o saquinho, tá? Já fiz com ele e ele deixa passar mais coisa que o saquinho, tá? Então, gente, isso era só para ilustrar para vocês, né, a parte da seletividade da membrana plasmática, tá? Então, agora, nós vamos começar a falar um pouquinho, na página 29, sobre teorias sobre a origem da vida. Então, existem várias teorias que falam e tentam dar conta, né, de como a vida surgiu, certo? E, ao longo da história, diferentes explicações foram sendo dadas para a origem da vida na Terra, tá? Umas foram aceitas por um determinado tempo, outras logo foram refutadas, enfim, tá? Mas são as teorias. A primeira teoria que a gente tem é a teoria da geração espontânea, tá? Tem a teoria da geração espontânea e tem a teoria da biogênese, certo? Então, a gente vai ler e rapidinho... Ai, eu não vou ter muito tempo, né? Não, mas vai dar. A gente vai tentar ler isso aqui e eu vou mostrar a experiência para vocês que eu comecei a fazer aqui, daí quem quiser, faça em casa também para ir observando, tá? Então, aqui, ó. Helena, pode ler aqui? Geração espontânea e biogênese, por favor? O primeiro parágrafo que tem ali? Pode ler. Só que, tipo, não é o que tem embaixo do Teorias da Origem da Vida, é a geração espontânea e biogênese, né? Isso, o que tem embaixo eu já falei, tá? De acordo com a teoria da geração espontânea ou a biogênese, algumas formas de vida podem aparecer da matéria sem vida, ou seja, originar-se de outra maneira que não seja a reprodução de um ser vivo. Continua? Dá uma paradinha aqui. Então, aqui, ó. Geração espontânea ou abiogênese. Esse A aí é um prefixo de negação, tá? Então, para aqueles que acreditavam na geração espontânea ou abiogênese, a vida podia surgir de não vida, certo? Por que eles pensavam isso? Porque às vezes eles viam um animal morto ou um monte de lixo, entulho, assim, e viu sair bichos lá de dentro, mexiam naquilo e tinha larvas e tal. Eles achavam que a vida podia surgir da matéria não viva. Eles não imaginavam que a vida tinha que surgir de outro ser vivo, como a gente hoje em dia sabe tão bem, né, isso, certo? Então, essa era a teoria da abiogênese ou da geração espontânea, tá? Pode continuar, Helena. Outra teoria sobre a origem da vida é oposta à abiogênese e afirma que os seres vivos só podem ser originados de outros seres vivos. É a teoria da biogênese. Pode continuar. Diversos experimentos, testes e debates foram feitos para testar essas teorias. No século XVII, muitas pessoas acreditavam que as larvas nos cadáveres surgiam da transformação da própria carne. O médico italiano Francesco Redi, de 1626 a 1697, achava, porém,
que as larvas só surgiu porque moscas adultas botavam ovos na carne, dos quais nasciam as larvas. Para testar sua hipótese, Red colocou pedaços de carne em frascos, mantendo alguns abertos e outros cobertos por um tecido fino. Ao longo de alguns dias, observou que moscas entravam e saíam dos frascos abertos e que somente neles apareciam larvas, certo? Então, o que ele fez? Estava lá dizendo que num monte de lixo podia surgir vida, que as larvas que apareciam nos cadáveres vinha da própria transformação do cadáver, que não vinha de outro ser vivo. Aí Red se invocou e disse, eu vou experimentar, né? Aí ele pegou vários pedaços de carne, vários vidros, e colocou pedaços de carne em todos os vidros. Aí alguns ele fechou imediatamente, e os outros ele deixou aberto. Nos que ele fechou imediatamente, não apareceu larva, nem coisa nenhuma. Só foi aparecer nos outros, certo? E aí ele mostrou com isso que a vida só podia surgir de outra vida, certo? Aí aqui, ó, eu fiz o seguinte, vocês vão ver aqui comigo agora, tá? Eu fiz aqui o seguinte, ó. Eu peguei, vocês estão vendo esse vidro aqui? Eu lavei esse vidro bem lavado, depois eu passei álcool dentro dele, tá? E nesse aqui também, ó, tá? Nesse aqui também, certo? Só que eu fiz o seguinte, eu peguei 2 pedaços de banana, mais ou menos do mesmo tamanho, e da mesma banana, né? Dividi uma bananinha ao meio, tá? E coloquei um pedaço nesse vidro aqui, ó, e fechei imediatamente, tá? Coloquei um pedaço nesse vidro e deixei exposto, tá? Aí o que aconteceu? Deixei exposto e apareceram moscas aqui dentro, tá? E aí eu aprisionei 4 moscas, tá dando para ver uma ali, né? Ô, prof, o que tá mudando de cor? Não dá pra ver nada. É Não por causa consegue que ver? a câmera ela fica ajustando a luz, mudando o tom da cor, entende? Ó, aqui Eu dentro, consegui ver. ó, eu tenho moscas. Quem consegue ver? Eu consegui. Eu não consigo ver a mosca, mas consigo ver que tem uma banana. Ó. Olha ali, ó, aqui, ó, Ah, agora eu vi. tá? É que eu tenho que mexer aqui para elas aparecerem. Eu consegui aprisionar aqui, ó, botei uma gaze e um pedaço de elástico aqui para fechar. Tem que ser gaze por quê? Porque a mosca precisa respirar, certo? Então, nesse aqui não entrou nenhuma mosca, eles foram feitos quase que na mesma hora, tá? Esse aqui eu botei um pedaço de banana e já fechei, certo? E aqui eu também botei um pedaço de banana e deixei um tempinho. Aí eu consegui aprisionar, botei essa gaze aqui em cima, ó, e botei o elástico, consegui aprisionar 4 moscas, E certo? como que essas moscas entraram aí? É aquela mosquinha da fruta, Ah, pode falar. entendeu? Eu deixei isso aqui aberto perto da minha fruteira, tá? Ó, eu botei a banana aqui, certo? E a banana aqui. Esse aqui eu fechei e esse aqui eu deixei aberto perto da fruteira. Aí, 2 toques, ainda mais que a banana tá cortada, ó, o cheirinho da banana atraiu as mosquinhas, tava cheio, só que na hora que eu botei a gaze, né, algumas fugiram, então eu consegui aprisionar 4 só aqui dentro, certo? E agora a gente vai deixar isso aqui um tempo, tá? O ar, ele entra por aqui, ó, porque isso aqui é uma gaze, é aquele negócio que a gente bota em machucado, tá? É uma gaze, então tá tudo furadinho, o ar tá entrando ali. E alimento elas têm aqui, da fruta, certo? Que tá aqui dentro, tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer. A gente não pode esquecer que a gente tinha 4 moscas inicialmente, tá? 4 moscas, certo? Só não tem água? Tem, a fruta tem água, tá? A fruta tem água e é essa água que a mosca vai usar, certo? Então, tem ar, tem alimento, tem água, tem tudo que ela precisa. Agora, tem o seguinte, essa mosca aqui que eu aprisionei, o ciclo de vida dela, tá?
o ciclo de vida delas é aproximadamente 1 semana, certo? Então, tem mosca aqui que já está completando o seu ciclo, certo? Que amanhã vai estar morta aqui embaixo, porque ela já completou o seu ciclo, certo? E tem outras que vão demorar mais, tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer depois. Com a banana, com as moscas. O que será que vai acontecer? Tá? Até aqui deu? Quem quiser montar em casa, sabe como montar, tá? O pessoal do 6º ano faz um monte de experiência. Eu vou dando ideia e eles vão fazer. Aqui, continuando aqui, gente. Vamos lá. Na página 30, tá? Vocês vão observar aqui, ó, que diz assim, ó. Depois de algum tempo, as larvas se transformavam em moscas, idênticas às que haviam pousado sobre a carne. Como não surgiam moscas nos frascos cobertos com tecido, Red concluiu que as larvas não se originaram espontaneamente da carne, mas nasciam de ovos que moscas adultas depositavam nela. Escuta. Aqui. Deixa eu ver um aluno aqui. João Gabriel. João Gabriel. Oi. Tu entendeu essa experiência que ele fez? Ele saiu da reunião. Ele saiu agora. Aqui ele foi desmontar o microfone, clicou no botãozinho errado. Ou não, sei lá. Como é que é? É porque, tipo assim, o botão que tem pra desmontar o microfone é perto do que você clica pra sair da chamada. Daí talvez ele tenha clicado no errado e saiu. Ou ele saiu proposital, sei lá. Eu não sei. Agora ele voltou. Foi mal, eu saí sem querer. Tu conseguiu entender a experiência que o Red fez para provar? Porque até então diziam o quê? Que a vida podia surgir de coisas não vivas, certo? E aí o Red fez uma experiência, né? Tu conseguiu entender a experiência dele? Não, não muito. Tu tá prestando atenção na aula? Tô? Tu tá realmente concentrado? Vocês deviam estar todos de câmeras abertas, não estão? Então, eu não sei o que vocês estão fazendo, né? Se estão prestando atenção mesmo na aula, tem uns que falam comigo, parece que estão dormindo, estão embaixo das cobertas. Quem de vocês poderia explicar essa experiência que nós acabamos de ler, comentar? Mostrei uma experiência, só não foi feita com carne, mas foi feita com banana. A É pra gente experiência ver foi qual assim. teoria tá certa, se é a teoria da biogênese ou da geração espontânea. Essa experiência foi feita para testar a teoria da biogênese, né? E o que vocês acham? Essa experiência, ela contestou, ela afirmou o que a geração espontânea dizia ou não? O que aconteceu? Eu acho que Comprovou que a vida não vinha de uma coisa morta e uma coisa sem vida, e sim eram só as mosquinhas que iam na fruta, ou na comida, ou na carne, ou no corpo. Tá, e vocês acham que esses cientistas que acreditavam que a vida podia surgir de coisas não vivas, a partir daí passaram a aceitaram ou não? Ou tiveram que fazer mais e mais experiências? Depende do cientista, né? Tem uns que deveriam ter ficado com inveja e discordou. Ai. Na verdade, não aceitaram, não. Eles continuavam achando
que na experiência do Red aconteceu assim, mas que no dia a dia, na vida, eles viam sair vida de coisa que não era viva, certo? E aí tiveram que continuar as pesquisas e fazer os experimentos, tá? Mais experimentos, né? Para tentar provar isso, certo? E a gente vai continuar vendo isso amanhã, então, tá bom? Beijo, gente, até amanhã. Beijo, Tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, professor. Aqui. Ah!